Olá pessoal, tudo bem? Na videoaula de hoje vamos continuar aí a apresentação das questões da banca CESP, Universidade de Brasília, para você que vai prestar concurso para a Polícia Militar do Estado de Alagoas. Nós estamos dando sequência a esse projeto, né, pessoal, de comentar as questões dessa banca, porque ela é de fato uma das mais temidas aí, né, dos concursandos brasileiros, ok? Mas pelo menos no que diz respeito à língua portuguesa, nós vamos procurar ajudá-la aí a desmembrar, né, a desvendar, melhor dizendo, os segredos dessa banca, ok? Então vamos lá, olho vivo na telinha comigo aí, gente, para 5 questões de língua portuguesa comentadas e debatidas aqui para vocês, ok? Então temos aí a questão de número 1, vamos dar uma lidinha no texto, ok? Porque muito importante correlacionar a questão com o texto na banca CESP. Temos: acho muito simpática a maneira da Rádio Jornal do Brasil de anunciar a hora. 11h30 no lugar de 23h30. 5:15 em vez de 16h45. Mas confesso minha implicância com aquele 12h30. Sei que 12h30 está errado, mas a língua é como a mulher de César. Não lhe basta ser honesta, convém que o pareça. Lembrando um conselho que me deu certa vez um amigo boêmio, quando lhe perguntei se certa frase estava certa. Olhe, Rubem, faça como eu, não tope parada com a gramática. Dê uma voltinha e diga a mesma coisa de outro jeito. Eu preferiria dizer 12h30 ou 12h30, sem nenhuma afetação. Aliás, a língua da gente não tem apenas regras, tem um espírito, um jeito, uma pequena alma que aquele 12h30 faz sofrer. Aí um texto do Rubem Braga, e aí a questão, gente, vai justamente em cima aí, ó, da expressão 12h30. Ok? Aqui, ó, 12h30. Está errada por quê? O que diz a regra de concordância, gente? A regra da concordância é explicada aqui no item C, certo? A concordância deve ser feita com a ideia de hora, meia hora. Na verdade, meio-dia é o quê? Meio-dia e mais meia hora, ok? Então, meio-dia mais 30 minutos, que é meia hora. Então, portanto, que o correto é dizer meio-dia e meia, certo? E não existindo, então, segundo a norma culta, meio-dia e meio, ok? Então, aí bastaria conhecer a regra de concordância nesse caso, ok? E matar na questão facinho. Concordância também é um dos pontos mais cobrados aí pela banca CESP, ok? Então, questão número 1, letra C, a resposta. Na 2, temos aí, né, um texto que já caiu até em outros vídeos aqui nossos, mas vamos dar uma lidinha aí para podermos resolver a questão. Diz o texto: o acesso à educação é fundamental para que todos possam intervir de modo consciente na esfera pública, participar plenamente da vida cultural e contribuir com seu trabalho para a satisfação das necessidades básicas e a melhoria das condições de vida da sociedade. Entretanto, em pleno século XXI, o Brasil ainda possui um enorme contingente de cidadãos privados do mais elementar direito, a educação. O Censo Demográfico de 2010 contabilizou 13,9 milhões de jovens e adultos com idade superior a 15 anos que declararam não saber ler ou escrever. Ao longo das últimas décadas, o Brasil consolidou uma consciência social do direito à educação na infância, mas ainda não construiu uma cultura do direito à educação ao longo de toda a vida. Assim, é comum que pais com baixa escolaridade lutem para que os filhos tenham acesso a um ensino de qualidade, sem reivindicar para si mesmos o direito que lhes foi violado. Entretanto, não é raro que pessoas com escolaridade elevada permaneçam alheias ao fato de que estão cercadas por adultos que a pobreza e o trabalho precoce afastaram da escola, ou que têm precário manejo da leitura, da escrita e do cálculo matemático. Então, diz a questão: a coerência e o sentido do texto seriam mantidos se a conjunção mas, essa aqui, ó, da linha 12, vamos lá na linha 12, tem aqui o mais da linha 12, ó, esse aqui, fosse substituída por, gente, o mais é uma conjunção adversativa, ok? Então, eu só posso ser substituída por uma do grupo adversativo também. Quais são as do grupo adversativo? Mas, porém, entretanto, no entanto, todavia, ok?
Então, resposta aqui, ó, letra B, na questão número 2, ok? Outra dica importante, gente, estudem semântica das conjunções, uso das conjunções, ok? Porque também é bastante cobrado nessa banca CESP, certo? Podem estudar isso no capítulo das conjunções, no capítulo das orações subordinadas e coordenadas, e também no estudo da coesão textual. Estudem, se tiverem dúvidas, sabem a quem procurar, né? Podem postar a dúvida aqui no canal, que nós teremos prazer em ajudá-los. Vamos seguir em frente, gente, com a questão número 3. A oração para que os filhos tenham acesso a um ensino de qualidade, nas linhas 15 e 16, ó, justamente aqui, ó, para que os filhos tenham acesso a um ensino de qualidade. Qual é a circunstância que ele expressa? Para matar essa questão, gente, eu olho aqui, para essa conjunção. O para que, junto com o a fim de que, é uma conjunção que indica finalidade. Ok? Então, da mesma forma lá com o mas na questão anterior, que é uma conjunção, o para que também. Okay? Então, se eu conheço a semântica das conjunções, eu mato questões como essa daí com facilidade. Ok? Então, questão 3, letra A, resposta correta. Na questão 4, temos aí um texto que já caiu em outras questões que nós comentamos aqui. Vamos lá dar uma lidinha, então. O desenvolvimento das salas de aula virtuais avança a passos largos e a interatividade é o ponto-chave das pesquisas na área. A criação de programas de computador voltados para a educação à distância facilita o surgimento de novos cursos, mas é preciso preparar os alunos para o uso das tecnologias. De acordo com Claudete Paganutti, pedagoga, a integração da equipe responsável por administrar os cursos é crucial para o sucesso da educação à distância. Tanto professores quanto alunos precisam de oficinas de capacitação para que o acesso às novas tecnologias seja um facilitador do ensino e não gere frustração na hora de aprender ou ensinar, ela esclarece. Além de participar das oficinas, é preciso ter dedicação. A pedagoga acrescenta que a maioria dos alunos é composta por adultos que, diferentemente das crianças, têm maior capacidade de concentração ao estudar em casa. Apesar das exigências, o método de ensino permite que o aluno organize seu próprio horário de estudos e concilie a graduação com o emprego. Gente, a forma verbal tem na linha 15 concorda com o quê? Reparem que o tem está com acento circunflexo, o que indica que ele tem um sujeito plural. Isso já me descarta o item A. Ok? O item A está no singular, não tem como. Ok? Maioria na linha 14, vamos voltar aqui na linha 14, a maioria dos alunos é composta por adultos. Então, o maioria é um termo do singular. Se concordasse com ele, o verbo aqui deveria estar sem o acento. Ok? Ele até poderia ter o acento se concordasse com alunos, que está no plural. Mas aqui a questão está dizendo que é maioria. Então, eu vou descartar o item B também. Então é alunos. Mas aí eu tenho que olhar agora o sentido da frase, né, gente? Vamos lá. A pedagoga acrescenta que a maioria dos alunos é composta por adultos, que, diferentemente das crianças, têm maior capacidade de concentração. Quem tem maior capacidade de concentração? Os adultos. Esse que aqui se refere a adultos, ok? Na verdade, o tem concorda com o antecedente do relativo que é adultos. Então, não é alunos, a resposta seria o item D aqui. Ok, pessoal? E para terminar, temos aí o seguinte, nas linhas 2 e 3 do texto, as vírgulas empregadas no trecho foi Nilo Peçanha, ou então presidente da República, que criou. Dessa vez nem preciso voltar no texto, tá, pessoal? Eu já mato a questão aqui mesmo. Esse termo aqui, qual é a função sintática dele? Não está explicando quem foi o Nilo Peçanha? Então, se está explicando um termo anterior, é um aposto. E os apostos têm de estar sempre isolados por vírgula. Então, qual é a função das vírgulas aqui? Isolar o aposto. Letra A, resposta aqui da questão. Marcar aqui com a minha canetinha. Letra A, certo? Essa aqui nem precisa ir lá no texto, né, pessoal? Basta conhecer aí as regras
de pontuação. Vocês devem ter percebido que a CESP cobra de maneira um pouco sutil o conhecimento da regra, ok? Ou seja, não fica claro ali no texto que está cobrando a regra, ok? Mas se você conhece a regra, você mata rapidinho a questão. Então a jogada é: procurem conhecer bem essas regrinhas, principalmente de regência, concordância, acentuação e pontuação, porque conhecendo você mata facilmente questões como essa daqui. E se ficar com dúvida ainda, pode entrar em contato com a gente que nós tiramos a dúvida para vocês. Ok, pessoal? Vamos encerrar por hoje aqui. Fiquem atentos que outras videoaulas aí comentando questões CESP serão postadas até o dia da prova de Polícia Militar do Estado de Alagoas. Eu espero vocês na próxima videoaula, pessoal. Um abração e até lá.